E aí, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo falando sobre oração, mas nesse vídeo aí eu vou colocar, sempre vai ser as minhas experiências com orações, sempre eu vou estar colocando e vou estar ensinando aí a você que clicou aí no vídeo, como você deve se portar, como você deve lidar com determinadas situações. Uma das coisas que faz com que a gente abandone a oração são as circunstâncias. A gente deixa de acreditar nas orações, por mais que Deus venha através da palavra dele, falando que ele é contigo, que você é mais do que vencedor, que ele vai à sua frente, enfim, tudo isso, todos esses versículos que estão na Bíblia, que são verdadeiros, mas existe uma coisa que é a circunstância. Tá? O que você está vendo, muitas vezes, tá? Aconteceu comigo. Eu olhava para as circunstâncias e falava assim, não tem jeito, não tem jeito. Mas aí o Espírito Santo tocava no meu coração, Deus falava comigo e eu acalmava e eu continuava as minhas orações, mesmo olhando para o que estava acontecendo e na minha mente, na minha parte do meu ser humano, tá? Na minha mente consciente, na minha parte consciente, eu estivesse olhando para lá e estivesse falando assim, isso não deu certo, isso já era, não tem solução, não tem solução. E quando menos esperava, as coisas aconteciam da forma que eu estava orando. E aí eu via, para que eu fui atribular o meu coração, encher o meu coração de desespero, porque pode se colocar como uma contradição, a gente entra, né, numa contradição muito grande, que ao mesmo tempo você diz que acredita na oração, que você tem fé, e quando você vê as circunstâncias, você sente medo, e aí é onde o diabo ele age, aí através do medo. Então ele começa a colocar todas as dúvidas e fica impossível você se colocar em oração, fica impossível você se colocar numa determinada posição se você ficar olhando para as circunstâncias. Eu tive um problema muito sério no meu casamento, eu tive uma separação, e ali eu orei muito pela restauração do meu casamento. Hoje é restaurado, mas eu orei muito pela restauração do meu casamento. Mas muitas vezes, vamos botar de 100%, 100%, uns 80%, as circunstâncias mostravam que não era para acontecer uma restauração. Não era. As circunstâncias mostravam que era realmente, tinha terminado, tinha acabado. E eu passei por uma situação muito difícil, envolveu toda a família, e eu escolhi, como Daniel escolheu não se contaminar com a comida, eu escolhi não me contaminar com as coisas que eu estava vendo, e eu não permiti que essas circunstâncias viessem entrar no meu coração. Como a gente está acostumado aí, tem muita gente falando pela internet, você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele venha e faça um ninho na sua cabeça. Então, você não pode impedir que as circunstâncias, elas estão à sua frente, elas apareçam na sua frente aí, você esteja olhando, você não tem como impedir isso, mas você não pode permitir que o sentimento venha para dentro de você, seja o contrário àquilo que Deus está falando para você. Por isso que é importante você orar segundo a palavra. Por isso que é importante você estar orando
e você está se dedicando ao momento de leitura da palavra, porque a fé ela vai vir pelo ouvir, pelo ler da palavra. Você aprende e você vai descobrindo. Nós temos Novo Testamento e o Antigo Testamento. Um testamento você só toma posse de algo de dentro de um testamento quando você passa a ter conhecimento. Então, você precisa ler, você precisa se dedicar. Mas eu não quero, você está Vitor, você está querendo que eu vá para a igreja? Pelo contrário, eu quero que você tenha uma vida com Cristo e que Cristo faça o que Ele diz que vai fazer na sua vida através da Bíblia. E só através da Bíblia você pode conhecer, através da palavra de Deus, a palavra sagrada, você vai aprender. Você não precisa ir à igreja, porque Deus ele está dentro de você. A palavra de Deus ela diz que Cristo vive em você, você não vive mais, mas Ele vive em você. E aí você vai aprendendo, e isso vai te trazendo força, isso vai te trazendo conhecimento para você olhar para as circunstâncias e falar assim, não, isso não é verdade, eu não sou isso eu não quero para a minha vida. Eu falei durante muitas vezes, isso eu rejeito, eu não quero isso, eu não quero isso. E eu continuava orando com o foco da restauração da minha família, do meu casamento. Eu continuei orando. Por mais que na internet, no YouTube, eu estivesse vendo várias pessoas falando sobre restauração de casamento, e a grande maioria, se desculpa falar, mas a grande maioria é uma grande brincadeira que faz com que você fique mais triste ainda. É aí onde entra que eu falo para você das circunstâncias. Principalmente quando você vai para os comentários, você vai ver pessoas lá dizendo: mas eu tô com 5 anos, eu tô com 15, eu tô com 2 meses, eu tô com 5 meses com o meu casamento que terminou. Meu casamento terminou e eu voltei em 1 mês. Meu casamento terminou e levou 2 anos. O processo que essa pessoa está passando, você não sabe. Agora, se você medir o que você tem, o seu relacionamento com a mesma medida que está acontecendo na vida do outro, você vai se prender a uma mentira, porque você precisa passar por um processo. E esse processo ele é transformador. E ele vai fazer com que você amadureça e que você aprenda a orar. E foi uma das partes, eu falo para você assim, eu tenho 23 anos de evangelho. 23 anos. O Senhor se revelou para mim de uma forma grandiosa, tá? De uma forma como nunca se manifestou, pelo momento que eu passei no deserto. Esse momento do deserto. Foi ali que eu aprendi a orar, foi ali que eu aprendi a confiar, foi ali que eu vi as circunstâncias, tá? E quando aquela circunstância ia tomar conta do meu coração, eu repreendia, porque eu sabia que Satanás ia usar aquilo dali. E que aquele medo, tá, ia entrar e poderia fazer morada. E eu não permitia. E foi assim que as coisas aconteceram. E eu digo, no momento, eu vou contar uma resposta assim assustadora. Vocês vão se assustar com a oração que eu fiz, que eu estava fazendo, e a resposta da forma que veio. Foi assustador. Foi assustador. E eu vi Deus agindo, porque a palavra de Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. Então, Deus, ele é fogo consumidor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Você não tem noção de quem você é. De quem você é. É fato que existem 2 sementes nesse mundo. É um fato. A prova disso é a cruz. Um reconheceu Cristo, outro não reconheceu. O que reconheceu falou: Senhor,
Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele recebeu a salvação dele, mas entrar no reino já é uma outra história. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Mas isso é uma matéria aí, um tema para que eu possa falar mais tarde. E tudo está baseado em cima da oração. Porque conforme você vai aprendendo a Bíblia, sem compromisso religioso, sem religião, sem religiosidade, você e Deus vai falar com você. Então, você não pode permitir que essas circunstâncias que você está vendo, elas entrem no seu coração. Não permita isso. Então, seja o que você está passando. Eu não sei o que você está passando. Se você chegou aqui até o momento desse vídeo aí, não esquece de dar o seu like. Eu não sei o que você está passando, mas pode sim ser um relacionamento que você terminou, tá? Ou que o seu marido foi embora, que a sua esposa foi embora. Mas eu digo para você, creia, somente creia que Deus fará a restauração do seu casamento. Ah, mas ele é um homem abusivo. Creia. Se ele está abusando de você, se ele está batendo, se ele está fazendo algo que vai colocar sua vida em risco, é uma coisa. Aí você procura ajuda dos seus irmãos, ou do seu pai, do pastor da sua igreja, e aí é um caso de polícia, tá? Um caso de polícia. Agora, mesmo assim, se você acredita, se você quer a restauração com todas as circunstâncias, falando para você assim, esquece isso. Você no seu coração, no seu interior diz assim, não, mas eu quero. Ore, porque você com as suas orações, orando através da palavra, orando e concordando com a palavra, você vai ver a transformação do seu marido ou da sua esposa e a restauração do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. No seu momento, no seu emprego, se você perdeu o emprego, é desesperador você perder um emprego e não saber o que vai acontecer. Circunstâncias, ela se colocou na sua frente. A dúvida, o medo, mas a oração tem que ser feita crendo que Deus vai te abençoar. E Ele vai te abençoar, porque Ele só precisa disso. Ele só precisa que você creia. Não tem como você dizer que crê em Cristo e depois você vê uma circunstância e dizer e simplesmente no seu coração duvidar. Crendo, no seu coração não pode duvidar. Então eu vou estar falando muita coisa sobre oração aqui, muitas coisas que eu fiz, orações que eu fiz por outras pessoas, né? Batalha espiritual através de oração, libertação, expulsar demônio através de oração. Gente, o mundo espiritual, ele é assustador e você não tem noção do poder que você tem sobre o mundo espiritual. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E ele nos deu o poder para governar sobre tudo, sobre todos. Então, preste muita atenção, ative a sua identidade através da oração. Creia que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Creia que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Fica na paz. Até o próximo vídeo aí, a gente vai devagar. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí no seu comentário, seja em que momento você estiver vendo esse vídeo, porque a oração, ela não tem tempo, e esse vídeo também não tem tempo. Se você quer colocar alguma dúvida aí, tem alguma dúvida, coloca no comentário aí que eu vou estar respondendo você, ou até te dando até o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo. No mais, que Deus possa te abençoar grandiosamente e que Ele faça a obra que Ele quer
fazer na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus, fica na paz. Tchau, tchau.